E aí galerinha, beleza? Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, distribuição eletrônica de íons, ok? E aí coloquei aqui no quadro para vocês quatro íons muito comuns que aparecem normalmente em questões, tá? E aí nós vamos observar aqui a distribuição, como distribuir os elétrons de espécies que perderam ou que receberam elétrons, beleza? Então coloquei aqui como exemplo cátions e ânions, para que a gente consiga visualizar o que acontece nessas espécies, tá? E aí eu vou começar aqui pelo sódio. O sódio é um elemento da família 1A, né? O Na, ele tem como número atômico 11, beleza? O que significa para um elemento no estado fundamental? Que ele tem 11 prótons e 11 elétrons, ok? Mas para esse elemento químico que perdeu um elétron e se transformou em um cátion, Na mais 1, isso significa que esse sódio perdeu um elétron, tá? Então, como distribuir os elétrons agora na eletrosfera através do diagrama de Pauling para essa espécie, tá? Então, vamos lá começar naquela ideiazinha da distribuição eletrônica para o elemento no estado fundamental. Se eu levasse em consideração 11 elétrons, o sódio, ele teria aqui, ó, fazer de vermelho para ficar melhor, né? O sódio teria essa distribuição eletrônica, ó. 1s2, 2s2, 2p6, ok? Lembra sempre das linhazinhas diagonais, ó, que nos trazem agora de 2p6 para 3s1, certo? Essa seria a distribuição eletrônica para o elemento no estado fundamental. Mas a distribuição do íon me mostra que esse elemento perdeu um elétron. De onde que ele vai perder esse elétron? Da sua camada mais externa, que é a sua chamada camada de valência. Ó, então aqui a camada de valência do sódio. Ao perder um elétron da camada de valência, beleza? Esse sódio então fica com uma distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, ok? Então nós dizemos que ele está com a configuração eletrônica estável, pois ele tem uma configuração eletrônica de um gás nobre com um octeto completo na sua camada mais externa, tá? Essa camadazinha aqui, ó, deixou de existir, ok? Vamos visualizar agora o que acontece com uma espécie que recebe elétrons, tá? E aí eu vou partir também da distribuição eletrônica desse elemento no estado fundamental. O cloro é um elemento da família 7A e apresenta seu número atômico 17, ok? Só que agora esse cloro Cl-, essa espécie na forma de Cl-, ele ganhou um elétron, beleza? E aí, gente, como eu fiz para o sódio, eu vou também fazer a distribuição eletrônica para esse elemento no estado fundamental. E aí, para os 17, nós vamos ter aqui distribuição eletrônica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó, linhazinha diagonal, 3p5, ok? Então, ó, 2, 2 e 6, 8, com 2, 10, com 7, 17. Mas essa espécie, ela recebe um elétron. E quando esse elétron chega, esse elétron vai entrar onde? Aonde tem vaga, beleza? E onde é que tem vaga aqui no cloro 17? No subnível de maior energia, que é o 3p5, ó, no nosso subnível mais energético, beleza? Então, quando esse cloro recebe um elétron, nós vamos ter uma configuração eletrônica para ele assim, ó, de 3s2, 3p6 e também uma configuração eletrônica de gás nobre, beleza? Então, o cloro ele fica estável ao receber um elétron e o sódio ele fica estável ao perder um elétron, tá? Da sua camada mais externa, beleza? Então, essas são configurações de íons, de elementos fundamentais, né? Estavam no estado fundamental e receberam ou perderam elétrons, e esses elementos são elementos
representativos. Beleza? Distribuição eletrônica de elementos representativos. Ó, família 7A e aqui família 1A. Beleza? Agora eu vou fazer aqui uma configuração eletrônica de um elemento de transição, de um metal de transição, que é o ferro. O ferro, ele é um metal de transição da família 8B, beleza? Ou família 8, tá? Esse ferro, ele apresenta como número atômico 26. Para o elemento no estado fundamental, 26 prótons e 26 elétrons, ok? Só que esse é o íon ferro mais 2, um íon divalente, né? Duas valências ou dois elétrons que foram perdidos, um cátion divalente, tá? E esse cátion, gente, ele perde dois elétrons. Mas é muito importante nós sempre visualizarmos primeiro a distribuição eletrônica do elemento no estado fundamental. Por que, Rafa, que eu primeiro sempre faço do estado fundamental para depois fazer do íon? Gente, quando nós retiramos elétrons de elementos de transição, antes de fazer a distribuição do estado fundamental, pode ser que a gente retire elétrons do lugar errado. Beleza? Então, para que a gente não erre a distribuição eletrônica do íon, nós precisamos primeiro observar a distribuição eletrônica do elemento no estado fundamental, ok? Então, dica, sempre façam isso. Primeiro, sempre sempre faça a distribuição do elemento no estado fundamental, depois forme o íon, tá? E aí, fazendo aqui, ó, a distribuição eletrônica do elemento no estado fundamental, para o ferro, nós vamos ter um S2, 2S2, 2P6, beleza? Linhazinha diagonal, ó, me mostra que eu tenho que preencher 3S2, ainda não cheguei em 26, então vou continuar preenchendo. E aqui agora, ó, 3P6. Esse é o ponto que muita gente erra, tá? Eu não vou distribuir 3D. Primeiro, ó, gente, eu tenho que seguir a minha linha diagonal. E essa linha diagonal me mostra que quando eu chego em 3P6, eu preciso primeiro distribuir 4S2 para depois retornar para a camada 3 e distribuir aqui o 3D. Beleza? Então vamos contar, ó, 10, 20 para 26, 3D6. Ok? Repare, se eu tivesse retirado dois elétrons antes, eu iria distribuir apenas 24 e aqui ia ser 3D4. E ia estar errado minha distribuição eletrônica. Por isso que eu mostrei para vocês que primeiro eu faço a distribuição eletrônica do elemento no estado fundamental. Por que, Rafa? Porque quando nós formamos cátions, os cátions eles sempre perdem elétrons primeiro da sua camada mais externa. Sempre eles perdem elétrons da camada de valência, ok? Então, retirando esses dois elétrons que ele apresenta aqui na camada de valência, a 4S2, o subnível 4S2 vai deixar de existir, beleza? Então, ó, a distribuição eletrônica do nosso ferro mais 2 vai ser aqui 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, pois perdeu dois elétrons, ok? E aí, também faremos isso para o ferro mais 3. Só que no ferro mais 3, nós temos uma quantidade maior de elétrons sendo retirada, beleza? Então ele vai perder aqueles dois elétrons da camada de valência e ele também vai perder elétrons do seu subnível mais energético. Ó, subnível mais energético é o 3D6, beleza? Que foi aquele que recebeu o último elétron da distribuição eletrônica. Então, gente, visualizando aqui para o ferro o estado fundamental, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, beleza? Para o ferro 26. Só que esse ferro agora perdeu 3 elétrons, ele é um cátion trivalente, beleza?
E quando ele perde esses 3 elétrons, ele vai perder primeiro da sua camada de valência, beleza? Então, ó, ela vai deixar de existir. Mas ele quer perder mais um, então ele precisa retirar um elétron do seu subnível mais energético. E ao perder um elétron do seu subnível mais energético, ele vai ficar então com a configuração eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Ok, gente? Então tá aqui a nossa distribuição eletrônica para íons. Sempre com cuidado de retirar elétrons da camada de valência e ao entrar elétrons na eletrosfera de um ânion, ele vai ser sempre adicionado no subnível de maior energia. Beleza? Então, finalizo aqui nossa dica de hoje. Valeu, galera. Grande abraço.